Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos. Nós já estamos caminhando para o final da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 14. E nós vamos ler versos 22 e 23. Romanos 14, versos 22 e 23. Que diz assim: preste muita atenção no que você vai ler, tem que ler e entender. A fé que tens, tem-na para ti mesmo. Presta atenção, a fé que você tem, você vai ter para você mesmo. Perante Deus, bem-aventurado é o homem, aliás, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que o faz não provém da fé. E tudo que não vem da fé é pecado. Então vamos explanar isso aqui. Mas antes, a perguntinha de sempre, né? Eu preciso ter clareza sobre o que é o Evangelho da graça de Deus. Não leve a mal, você está acostumado, você até que se cansa de me ouvir falar isso. Mas todo dia tem gente nova no canal. E para ele é um impacto ouvir isso, ele está com sede de entender essas coisas. Então, quando ele ouve isso, eu tenho testemunho diário, abre o entendimento deles. Um dia desses me ligou um pastor lá de Minas Gerais, né? Ele me deu um testemunho assim pelo WhatsApp maravilhoso. Ele disse assim: pastor, eu já sou pastor, trabalho na igreja, mas nunca tinha ouvido isso, o que era o Evangelho e essa divisão que o senhor fez. Quando o senhor, ele me tratou de senhor, olha o respeito. Quando o senhor falou isso, é como se tivesse aberto a minha mente, de tal maneira que aí foi a resposta para muitas perguntas que eu tinha dentro de mim, mesmo sendo pastor, eu mesmo não sabia como respondê-las para mim mesmo. Então, para mim, isso é fantástico. Por isso que eu falo, vamos àquela perguntinha. Então, eu preciso entender que é Evangelho. O que é Evangelho? A pergunta: a Bíblia toda é uma palavra inspirada por Deus? Mas é claro. Toda a Bíblia, Deus usou homens santos e é inspirada por Deus. Alguém poderia perguntar, mas eu encontro o Evangelho da graça de Deus na velha aliança? Eu vou dizer que não. Por quê? Porque ainda que a velha aliança, tudo foi inspirado por Deus e tem diversos escritores que viveram em épocas diferentes e tudo que eles escreveram e falaram é uma coisa ligada à outra. Mas não é o Evangelho da graça de Deus. O Velho Testamento é a história do povo judeu. A lei que Deus deu para o povo judeu, a aliança que era com sangue de animais, que tinha uma arca como símbolo, que Deus fez com o povo judeu. Aquilo é tudo muito bonito. Procura Jeová no Novo Testamento. Não existe nenhuma expressão. Porque no Novo Testamento o nome de Deus é Jesus Cristo. Vocês estão entendendo a diferença? Não existe Jeová no Novo Testamento. É uma coisa da velha aliança, não é? Então você tem que entender que todo o Velho Testamento era a palavra de Deus para aquele povo, sim. Foi inspirado por Deus, sim. Deus agiu daquela forma na velha aliança, claro que agiu. E a velha aliança apontava para um futuro que iria vir, onde Jesus Cristo iria vir ao mundo, e iria mudar todas as coisas. Então o Velho Testamento é a palavra de Deus, sim, mas é a palavra de Deus para aquele povo judeu. O que diz Hebreus 11:1? Vou dizer para você que diz lá: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, vírgula, nos últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho, o qual constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha como Hebreus capítulo 1, verso 1 divide. Deus falou aos pais. Quem são os pais que ele se refere? Aquele monte de gente do Velho Testamento. Falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais. Por quem eles falou? Falou através dos profetas, de todo aquele povo. Nos últimos dias, Deus mudou a forma de falar. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a velha aliança, Deus falou de muitas formas com aquele povo. Mas nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, Deus falou através do Filho. Vem uma nova forma de Deus falar.
Vem uma nova linguagem de Deus falar. Deus falou pelo Filho. Quem é o Filho? É o que fez todas as coisas, herdeiro de tudo, pelo qual fez o universo. Qual é a voz do Filho para mim hoje? É o Evangelho da graça de Deus. Então, o Velho Testamento não é Evangelho da graça de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai olhar na sua Bíblia, está lá, Evangelho segundo São Mateus, está lá Evangelho. Os tradutores falaram isso. Mas Jesus ali, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está cumprindo a lei. Ele é um judeu, ele está sujeito à lei, ele veio cumprir a lei. Para quem Jesus está pregando? Está pregando para os judeus. Para os judeus. Veio para o que eram seus e os seus não receberam. Repare bem que tudo que Jesus fala ali, ele está falando com aquele povo judeu que estava rejeitando ele, com os fariseus, os saduceus, os rabinos, a liderança religiosa. Então Mateus, Marcos, Lucas e João é a vida histórica de Jesus aqui na terra, não é o Evangelho da graça de Deus ainda. Pastor, que coisa louca o senhor está dizendo. Por exemplo, aquele jovem rico. Quem conhece a história do jovem rico? Levanta a mão. Quando ele veio, o que ele veio falar com Jesus? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Por que Jesus não falou assim para ele? Não, só acredita em mim, porque pela graça você é salvo mediante a fé, não precisa fazer nada. É um dom de Deus, só acredita em mim, você vai ser salvo pela graça. Jesus falou isso para ele? Não. O que Jesus falou? Sabes os mandamentos, trouxe a lei para ele. Por quê? Porque o Evangelho não começou. Ele não morreu na cruz ainda, o Evangelho não está em vigor, a nova aliança feita no sangue dele, o sangue não foi derramado, então não começou a nova aliança. Está claro isso na sua mente? Jesus falou o quê para ele? Sabes os mandamentos, não matarás, tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. Então, porque Jesus não pregou o Evangelho da graça de Deus para ele, apontou a lei. Porque o Evangelho da graça não tinha começado. Agora, quando Jesus vai na cruz, e ali na cruz, ele diz, está consumado, tudo se consumou. E ele morre e derrama o sangue dele. Pode ver que agora que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que era esse véu que se refere que se rasgou de alto a baixo? Para entrar nos Santos dos Santos, que era onde Deus habitava, tinha a Arca da Aliança, dentro da Arca tinha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, tinha lá uma porção de maná, 2 querubins sobre a arca, aquilo era a Arca da Aliança. Para entrar ali, o sumo sacerdote só podia entrar naquele lugar uma vez por ano com sangue de animais, não era permitido ninguém mais entrar, dando a entender o quê? Que o caminho de acesso a Deus na velha aliança era um caminho que tinha um véu, que precisava romper. Por que o povo do Velho Testamento não fazia as ofertas deles direto a Deus? Era proibido, eles precisavam de um sumo sacerdote, o intermediário entre Deus e os homens. Ninguém podia vir fazer as suas ofertas para Deus, tinha que entregar na mão de um sacerdote. Esse sacerdote que ia representar o pecador diante de Deus. Agora, quando esse véu rasgou, Deus saiu daquele lugar, não tem mais santos dos santos. Deus agora se tornou acessível a todas as pessoas. Um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Isso acontece quando? Só na nova aliança. Você entendeu? Então, quando é que começa o Evangelho da graça de Deus? Quando Jesus morre na cruz, derrama o sangue dele, o véu do santuário se rasgou, e daí para frente é que Jesus vai começar a revelar o que é Evangelho da graça de Deus. No começo de Atos, os discípulos entendiam o Evangelho da graça de Deus? Não. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Os discípulos todos fugiram. Eles estão amedrontados ali, trancados num cenáculo para esperar a descida do Espírito Santo. Eles não entendem nada do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus é revelado mais para frente em Atos 9, quando Paulo encontra Jesus. E o Evangelho começa a ser revelado para o apóstolo Paulo. Quem foi até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sabemos. Foi o apóstolo Paulo. Por que a Bíblia não deixa claro que Jesus ia chamar Pedro para revelar o Evangelho da graça de Deus? Chamou um que não viveu a vida terrena de Jesus Cristo, não andou lá em Nazaré. Não viu Jesus fazer nenhum milagre, não viu Jesus ressuscitar, não tinha nem informações, ele era perseguidor.
e não acreditava em Jesus Cristo. Por que foi chamar um estranho, um judeu estranho que era contra a igreja? Mas chamou o apóstolo Paulo. E daí para frente, você vai ver que o evangelho é revelado ao apóstolo Paulo, e Paulo escreve 14 cartas, mais da metade do que isso tudo que se escreveu no Novo Testamento. E ele fala que ele recebeu revelação direto de Jesus Cristo. Se você tirar as cartas de Paulo do Novo Testamento, ficar só com Pedro, Tiago, João e Judas, você não vai ter uma visão clara do evangelho, porque o que eles conheceram do evangelho foi um pouquinho. Agora, Paulo teve a revelação completa do evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Então eu consigo ter uma visão do evangelho, o que é o evangelho de verdade, nas cartas de Paulo. Evangelho não é isso, vem para a igreja, vai resolver o seu problema, vem fazer uma campanha para a família. Você está precisando de trabalho, vem aqui, traz a carteira de trabalho, passa um óleo e vai resolver o seu problema. Ah, você está triste, vem aqui que você vai ficar contente. Não, o evangelho não é isso. Isso são os problemas que as pessoas têm. O evangelho é conhecer o que aconteceu na cruz, o sangue derramado, daí para frente o que foi revelado. Ainda que os problemas não se resolvam. Está claro isso na sua mente? Sim ou não? Então o evangelho, para mim ter clareza do evangelho, eu tenho que conhecer as cartas de Paulo. Então presta atenção. É muito sério conhecer as cartas de Paulo, não é uma brincadeirinha. Você tem que trabalhar em cima, arar a terra. Eu estava assistindo um videozinho que o indivíduo achou lá um lugar onde tinha ouro. Ele teve que derrubar cada rocha enorme. Trabalhou tanto para chegar naquele pontinho onde tinha o ouro. E quando ele chegou lá, depois de muito trabalho, cavocou, trabalhou, suou e encontrou aquele ouro, aquela coisa de grande valor. Assim é conhecimento do evangelho, é um trabalho constante de cada carta de Paulo. Você tem que estudar, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, repete os pontos principais, para ir construindo dentro do coração da pessoa um verdadeiro conhecimento do evangelho. Entende? Eu repito muito isso. Para formar um crente maduro na fé com o conhecimento do evangelho, é 5, 6 a 10 anos, se ele for aplicado, e olhar e ouvir o que é o evangelho da graça de Deus. Para um verdadeiro crente se levantar com conhecimento do evangelho da graça de Deus, é um trabalho de anos para formar a mentalidade do evangelho na mente dele e torná-lo uma pessoa liberta do falso evangelho. É trabalho, você entende isso? Por isso que estamos insistindo, e vamos insistir enquanto tivermos vida, para formar um cristão no evangelho da graça de Deus. É trabalhoso e é anos. E mesmo quando você pensa que a pessoa entendeu, você toma uma surpresa, que ela toma atitudes e faz coisas de quem prova que não entendeu. Parecia que entendia e não entendeu quase nada. Então é trabalhoso, tá bom? Então vamos à palavra. Eu demorei um pouquinho nessa explanação, né? Se você for ver o capítulo 14 aqui de Romanos, olha lá, verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, porém não para discutir opiniões. Olha lá, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E depois Paulo vai dissertando isso. Não, o que Paulo está dizendo? Que existe aqueles que são débeis na fé. O que é um débil na fé? É aquele que tem pouco conhecimento, ele tem uma fé fraquinha, ele é limitado. Então quando ele olha para o irmão mais maduro, ele não tem compreensão, porque aquele irmão mais maduro tem aquele comportamento, age daquela forma, crê daquela maneira. E ele fala que esse débil na fé tem que ser acolhido por aqueles que são mais maduros. Então, quando você vai falar do evangelho da graça de Deus para alguém, né? E você vê que ele é um débil na fé, ele ainda o conhecimento dele está preso na velha aliança, a mente dele está tumultuada, não vai desprezá-lo. Acolha ele, receba-o como irmão, não vai tentar impor nada forçosamente na cabeça dele, porque ele ainda está com o entendimento embotado, ele ainda está preso num monte de coisa, e Paulo vai dissertando esse pensamento nesses primeiros versículos todos do capítulo 14. Eu não vou ler tudo aqui.
Até que ele chega no verso 22, e ainda no meio da igreja naquele tempo, tinha muita questão sobre comida. Muito judaísmo tinha entrado na igreja. Então o judaísmo ainda tinha as leis de comida, você pode comer isso, você não pode comer aquilo. E Paulo está explicando que tudo isso acabou. Mas tem gente de consciência fraca que ainda se comer certas coisas, ele parece que é pecado, né? A questão era comer carne ou deixar de comer carne. E Paulo vai explicando que tudo isso não é nada. Mas nós vamos encontrar pessoas com divergências nessa compreensão. E depois ele chega no verso 22, ele fala o quê? Aí ele mostra uma questão importante que você tem que ter, olha lá. A fé que você tem, você vai ter para ti mesmo perante Deus. O que Paulo está dizendo? Que a fé é uma coisa pessoal de cada um. Eu não posso crer pela esposa, a esposa não pode crer pelo marido. O filho não pode crer pelo pai, nem o pai crer pelo filho. Cada um tem que ter a sua própria fé. Não adianta eu chegar a Deus e crer pela minha filha. Ela que precisa crer em Deus. Eu já creio, vocês estão entendendo? Então, não adianta, tem coisas que não vai funcionar a nossa fé para outras pessoas, ainda que nós as amamos muito, porque é ela que tem que acreditar. Ela que tem que acreditar, né? Por exemplo, um casal, se o marido se aplicou em conhecer o Evangelho da Graça de Deus, ele cresceu na fé, a esposa não, o que vai acontecer? Ele crê, ele tem uma visão madura da fé, mas a esposa está lá atrás. E às vezes não vai entender o comportamento dele, vou brincar, não vai entender porque ele quer sair da igreja de lei. Porque ainda na mente dela, ela não cresceu, ela está presa na igreja de lei. Mas a fé dele não vai funcionar para ela, nem a fé dela vai funcionar para ele. Vamos supor que a esposa se dedicou, cresceu, entendeu o Evangelho da Graça de Deus. Mas o marido era obreiro da igreja de lei. E a cabeça dele não prosperou no conhecimento. Então ela tem a fé dela, amadureceu, conheceu. Mas ele está lá atrás ainda, precisa ser puxado. Muitas coisas que ela falaram para ele, ele não vai entender, porque ainda ele está aprisionado naquela velha mentalidade. Então é normal, meus irmãos, que às vezes o marido cresceu mais que a esposa não entende, ele vai ter que ter paciência por ela, e quando a esposa cresceu mais que o marido não entende, ele vai ter que ter paciência com ela. De vez em quando ligam os irmãos, de vez em quando muitos. Pastor, eu entendo o Evangelho da Graça de Deus, eu já até saí da igreja, mas minha mãe, minha sogra, minha filha estão lá, o que eu devo fazer? Eu falo, não faça nada. Você não deve forçar nada a ficar falando mal porque elas vão lá, porque o entendimento delas não cresceu ainda. De vez em quando, fala um pouquinho sobre o Evangelho da Graça de Deus. Vai devagarinho, esperando em Deus para que o entendimento delas sejam abertos. Por quê? Porque ele está enxergando o Evangelho da Graça de Deus, mas a sogra que mora junto, a esposa e a filha, não entendem, ficaram presas na velha mentalidade. Vocês estão entendendo? A fé que tens, você tem que ter para você mesmo. Olha, não condene ninguém, presta atenção. Não condene ninguém, não despreze ninguém. Se os seus familiares não entendem o Evangelho e você entende, seja paciente, amoroso com todos eles. Se a esposa não entende ainda, seja amorosa com ela. Eu sei que de vez em quando dá né? Mas não tem problema. Se o marido não entende, minha esposa não vai dar. Tenha paciência com ele. Vai esperando em Deus. Mas a fé que você tem, você vai ter para você mesmo. Está bem claro isso? É a fé para você mesmo. A tua fé não vai salvar o teu filho. A fé do teu filho não vai te salvar. É eu que vou crer, pela graça sois salvos. Eu, pela graça sou salvo, vou crer para o meu irmão ser salvo. Não, quem tem que crer é ele. Então existe muita coisa errada que... Vem aqui fazer campanha para toda a sua família, pela tua fé. Não, pela tua fé não vai resolver o problema deles. Se eles não acreditarem, se eles não entenderem o Evangelho da Graça de Deus, se não houver conhecimento, é improdutível, você vai malhar em ferro frio. Tinha minha irmã, eu vou visitar os hospitais, põe a mão em todo mundo, sai diabo, sai doença. Eu falei assim para ela, o que adianta você fazer tudo isso? Se eles não acreditarem em nada, você está que nem uma tonta, lá sai, vai lá uma pessoa que não sabe nada, você põe a mão na cabeça dele, sai diabo, sai demônio, o cara vai ficar assim,
Você crê? Creio. Né? Eu falei, em vez de você orar, fazer tudo isso, primeiro dá conhecimento para eles terem fé. Ensina o evangelho para quem está doente. Não é chegar lá, sai doença. Ele não entende nada que você está fazendo. Explica sobre Jesus, sobre a cruz. Depois que ele tiver entendimento, aí você vai fazer uma oração, porque precisa gerar fé dentro do coração dele. Porque a tua fé não vai resolver nada na vida dele, vai confundir a cabeça dele em muitas coisas. Então a fé que você tem, você vai ter para quem? Para você mesmo. É uma coisa pessoal, é uma coisa individual. A minha fé, eu que criei um dia e fui salvo pela graça. Eu não posso, por isso, querer salvar outra pessoa. Você entende o que eu estou dizendo? Ah, pastor, não vou orar para ela. Pode orar. Mas se ela não acreditar, a fé é uma coisa pessoal de cada um. Por isso que você precisa trabalhar, crescer no conhecimento, para que a tua fé, ela evolua, né? Já falamos isso quase nesses 3 domingos anteriores. Então vamos lá. Romanos capítulo 1, não tem como não sair de Romanos, né? Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito. Olha lá, o justo vai viver como? Pela fé do pastor? Pela fé do outro irmão? Pela fé dos outros? Como é que o justo vai viver? Você, que é uma pessoa justificada, já expliquei muito sobre isso, você não vai viver por fé de outras pessoas. O evangelho requer a tua própria fé. Então o justo, aquele que foi justificado, que foi liberto, que não está mais debaixo de condenação, que é salvo, que está limpo diante de Deus, o evangelho tem uma exigência com ele, que ele viva a vida dele pela fé dele. Pela fé dele, não pela fé dos outros. Quanto que eu ouvi essas campanhas de televisão? Não, você não precisa crer, não, vem aqui que eu vou orar pela minha própria fé, eu vou resolver o seu problema. Não precisa crer, eu vou crer por você. Isso é lindo, mas é uma farsa, é um engano, não é a verdade do evangelho da graça de Deus. Então, o que o evangelho exige de mim? Sem julgo, que eu viva, que você viva pela tua própria fé, por aquilo que você acredita. Por aquilo que você acredita. E eu já disse, fé não é emoção, fé não é se sentir bem, fé não é sentimento. Fé é um conhecimento do evangelho que vem até você. Fé e conhecimento andam juntos. Esse conhecimento vai produzir em você uma profunda convicção. Essa convicção é que vai ser o quê? A tua própria fé. E como é que você vai viver? Pela tua própria fé. Entende? Então, olha bem. Olha, a tua visão de Deus vai ser de acordo com aquilo que você acredita. Não dá para ter carona com os outros. O teu homem interior vai amadurecer de acordo com aquilo que você acredita. Daquilo que foi construído dentro de você. Quando você pega uma criança, nasce, você vai, mãe, pai, vai pôr na escolinha, vai fazer todo aquele processo com qual significado? Para que um dia ele seja adulto, tenha caráter, estude, vença na vida, seja um bom homem, uma boa mulher. Agora é anos de preparação para a formação de uma pessoa, um bom caráter, não é? Mesma coisa a fé, é anos de trabalho, de ensino, de trabalho, para você ir tendo compreensão, maturidade, porque na nova aliança você tem que viver em todas as eras da sua vida por aquilo que você acredita. Quando vem as notícias ruins do governo, viver por aquilo que você acredita. Quando vem o falso evangelho, viver por aquilo que você acredita. Quando você está passando uma enfermidade, viver por aquilo que você acredita. Quando você está se sentindo totalmente solitário, mas Deus está com você, viver por aquilo que você acredita. Nós vamos viver por aquilo que nós acreditamos. Agora, se a nossa fé for uma coisa deficiente, então a minha fé vai ser acompanhada dos temores da velha aliança. A minha fé vai ser acompanhada daquelas ameaças que as velhas pregações traziam.
Se eu tiver uma fé deficiente, a minha fé vai ser acompanhada por algumas dúvidas, que parece que Deus me abandonou, mas Ele não me abandonou. Aí quando acontece uma grande adversidade na minha vida, a minha fé que não está madura vai associar isso a um medo do diabo, que um demônio pôs a mão, que eu dei uma brecha. Mas se a minha fé for bem construída, eu estou livre de todas essas coisas e eu vou ser levado a triunfar em todas as áreas da minha vida. Através do quê? Daquilo que foi posto dentro de mim, daquilo que eu acredito. Então, como é que o justo vai viver? Por aquilo que você acredita. Então, qual é a informação que você tem dentro de você? É isso que vai ser o que você acredita. Que informação foi posta, está sendo posta dentro de você? É isso que você vai viver diante do que você acredita. Se foi posto coisa errada, doutrina errada, é isso que está dentro da pessoa. Como é que ela pode prevalecer acreditando naquilo que não é verdade do Evangelho? Olha a responsabilidade de quem ensina, de quem prega. Como você pregando não pode ter segundas intenções, você está lidando com vida, você tem que ser verdadeiro, tem que falar a verdade, ainda que você perca a pessoa, que perca a pessoa, mas se você falou a verdade para ela. E quando o pregador tem segunda intenção, fica pondo coisas dentro das pessoas que lhes são de interesse próprio, manipulando o rebanho, manipulando as pessoas, levando-as a fazer coisas de interesse pessoal dele, ele vai pôr esse veneno dentro delas, isso vai governar a fé delas. Você entende que não é brincadeira ensinar a palavra de Deus? Existe muita responsabilidade nisso. Então, como é que o justo vai viver? Pela própria fé dele. Então vamos lá, Romanos 10, né? Vamos só em Romanos. Romanos 10. Você já sabe o que eu vou dizer, já disse isso nesses 3 domingos. 17. E assim, a fé vem. Como é que a fé vem? Na semana passada nós falamos sobre a medida de fé. Vamos lá. Vai um pouquinho para frente, Romanos 12, verso 3. Vamos ler ali. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha lá, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quando você nasceu de novo, falamos isso a semana passada, você é um filho de Deus, é salvo. Deus pôs dentro de você uma medida de fé. Tem uma medida de fé dentro de você suficiente para você viver e entrar na eternidade. Então, todo salvo, Deus pôs uma medida de fé dentro dele. Acredita nisso ou não? Agora, como é que essa medida de fé ela vai ser despertada? Ela vem para fora. Ela começa quando você crê em Cristo como Salvador. Esse dom da fé, caiu a medida de fé dentro de você, você é salvo. Agora, essa medida de fé não é só para mim crer que Jesus é meu Salvador. Ela está dentro de nós para ser despertada, para conhecer todo o Evangelho. Então, como é que essa medida de fé vai ser despertada dentro de mim? Que nem, você lembra do despertador antigo? Você punha lá, né? Eu sempre acordei 5 horas da manhã, sempre muito cedo. Punha lá e ficava tec, 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 né? Não tinha ainda o celular. Estava começando alguns rádios, né, que você ligava lá no despertador, eu tocava até uma musiquinha para despertar. Mas quando chegava o horário certo, lembra disso? E você saia da cama até assim, não tinha como. De vez em quando eu saia de joelho assim, engatinhando, porque eu punha longe para não desligar rápido, para não continuar dormindo, né? Então, como é que essa medida de fé vai despertar? Você estava dormindo, não tinha nem consciência de que você estava vivo, lembra? Não sonhou nada à noite, né? Não teve nenhuma revelação de sonho, né? Mas quando chegava aquele horário, você despertava e acordava. Como é que essa medida de fé Deus vai despertando dentro de mim? Quando eu ouço a palavra, que nós vamos ler em Romanos 10, 17. Quando eu ouço a palavra, a coisa bate aqui dentro. E vai despertando, vai
despertando pouco a pouco. Eu vou conhecendo o Evangelho, ela vai despertando a medida de fé. Eu conheço uma outra parte do Evangelho, ela vai despertando a medida de fé. Eu aprendi sobre justificação, ela vai despertando a medida de fé. E o conhecimento vai despertando essa medida de fé, vai amadurecendo o meu conhecimento, eu vou crescendo de fé em fé, ela vai acordando dentro de mim, eu vou entendendo, vou amadurecendo. É uma construção que tem que ser feita no nosso homem interior. O despertador de tudo isso é o Evangelho, é a palavra de Deus. Volta lá em Romanos 10, 17. E assim a fé vem. Como é que a fé vem? Pela pregação, ou pelo ouvir, ou a pregação, e a pregação ou ouvir vem pela palavra de Cristo. Então olha que coisa interessante, a medida de fé está dentro de nós. Então, quando eu começo a ouvir o verdadeiro Evangelho, aquilo vai brotando dentro de mim, eu começo a entender, eu começo a compreender, vai acumulando conhecimento. Conforme eu vou ouvindo e aprendendo mais sobre o Evangelho, aquilo vem vindo e vai despertando, o despertador vai tocando dentro de mim, vai acordando e vai me trazendo conhecimento. Entende? E até onde nós podemos ir nessa medida de fé, não sabemos. Mas quanto mais eu conheço o Evangelho, mais eu vou sendo despertado. A única coisa que desperta essa medida de fé é o Evangelho da graça de Deus. É a nova aliança no sangue de Jesus. A única coisa que desperta essa medida de fé é o Evangelho. É a nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Então, quanto que precisa se despertar dentro de nós ainda? Quanta coisa que precisa desabrochar, se abrir em conhecimento dentro de nós. Quanto que nós precisamos receber ainda, estudando cada carta de Paulo, para que essas verdades se abram nessa medida de fé, se estabeleçam dentro de mim, se concretizem dentro de mim, para mim estar crescendo na fé. Porque a fé que tens, você vai ter para quem? Para ti mesmo. A fé que você tem é tua, você vai ter para você mesmo. Bem-aventurado, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, naquilo que crê. Essa fé do Evangelho não te condena em nada. O que é uma fé condenativa? Eu creio, mas eu estou ameaçado, eu não dei o dízimo, a mão de Deus vai pesar sobre mim. É uma fé cheia de temor, que não é a verdadeira fé do Evangelho. Mas quando você aprova, você tem um tipo de vida, você não se condena naquilo que aprova, você está afirmado na verdadeira fé. Porque a verdadeira fé, quando é despertada pelo Evangelho, não te traz condenação, não te traz mais medo, não te traz mais angústia, não te traz mais desconfiança. Você é livre totalmente pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então, quanto mais eu vou ouvindo, mais vai sendo despertada a medida de fé, e mais vai sendo concretizado, enraizado esse conhecimento dentro de você. E você vai a cada dia andando pela tua própria fé. Você vai descobrir que você não depende de ninguém. Olhem para mim. O falso evangelho, sempre você tem que depender de alguém, de um apóstolo, de um profeta, de um pastor, né? Você tem que depender de um ministério que eles falam assim, é cobertura espiritual. Um apóstolo fala que ele é apóstolo e dá cobertura espiritual para as pessoas. Que cobertura espiritual que ele tem para te dar? Um homem falho sujeito a erros, está debaixo do apostolado dele. O nosso apóstolo é o apóstolo Paulo. O que nos dá cobertura é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Então, o falso evangelho é o seguinte: o povo tem que olhar um líder, depender dele, da fé dele, de tudo que ele fala. Esse líder vai exercer uma influência sobre a sua mente, vai mandar em áreas da sua vida, vai dizer que Deus falou coisas para ele para controlar a tua vida. O falso evangelho, você não é independente, você depende de uma liderança que te manipula. Está debaixo de tal cobertura espiritual que não existe.
Agora, o verdadeiro evangelho, você não depende de ninguém, você é livre. Você tem que pensar, ser inteligente, conhecer o evangelho da graça, e ninguém vai mandar e te manipular e ter controle sobre a sua vida. O evangelho da graça te põe livre, você não depende de apóstolo, não depende de ministério, não depende de igreja, não depende de líder, não depende de ninguém, você depende daquilo que você acredita. Acabou a manipulação, ninguém manda em você. A fé que você tem, você vai ter para você mesmo. Feliz é o homem que entendeu isso e não se condena naquilo que aprova, né? Vamos só um pouquinho mais para frente. Que fé é essa que nós estamos falando? Você já até sabe, Gálatas capítulo 3, verso 23. Uma coisa para ficar claro, você tem que entender que a fé que eles tiveram no Velho Testamento, tiveram homens de fé lá, nossa, de muita fé. Mas eles não tiveram uma visão clara das cartas de Paulo. As cartas de Paulo não haviam nem sido escritas ainda. Então Davi teve a fé dele, teve, né? Salomão teve a fé dele, teve. Sansão acreditou, claro que acreditou. José acreditou, todos eles acreditaram, mas eles não tiveram compreensão do evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus ia ser revelado lá na frente com a vinda de Jesus Cristo. Foram homens de fé? Claro que foram homens de fé. Mas na nova aliança vem uma nova revelação do evangelho da graça de Deus, daquilo que aconteceu da cruz para frente. Então a fé que nós temos hoje, nós não precisamos de uma sarça ardendo, nós não precisamos da tábua da lei, nós não precisamos ferir a rocha para sair água da rocha, nós não precisamos rodear a muralha de Jericó, tudo aquilo acabou. Eles tiveram fé para aquele tempo, para o mundo que eles estavam vivendo, para as situações que eles estavam enfrentando, mas nós hoje temos uma nova compreensão do evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala isso, olha lá, verso 23 de Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé, olha, Paulo está dizendo, antes que viesse a fé, se Paulo tivesse aqui, Paulo, o que você está dizendo? Aqueles irmãos do passado não acreditaram? Paulo ia dizer, acreditaram. Mas essa fé com o conhecimento do evangelho não havia chegado ainda, porque Jesus não havia estabelecido a nova aliança e não tinha sido revelado o evangelho da graça de Deus. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, ela debaixo da lei, nela encerrados. Agora presta atenção, vê como está escrito isso aí, ó. Para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então, o que ele está dizendo? Enquanto essa fé não veio, todo aquele povo viveu debaixo da lei, estava encerrado debaixo da lei, aguardando o conhecimento novo, a fé que de futuro havia de se revelar. Fé em quê? Na lei de Moisés? Não, a lei acabou na cruz. Fé naquilo que Jesus Cristo fez, no seu sacrifício perfeito e no seu sangue derramado. Olha lá, vou ler de novo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de condutor, de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha lá. Mas tendo vindo a fé, já não estamos mais subordinados à lei, ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então chegou uma nova fé, um novo conhecimento. É isso que eu quero que você entenda. Então a fé que nós temos hoje, o fundamento dela não é a velha aliança, a forma que eles acreditaram. A fé que nós temos hoje, o fundamento de que nós acreditamos é o evangelho da graça de Deus. Estão nas cartas de Paulo. Aquilo que foi feito na cruz, o sangue derramado, a justificação, a redenção, a reconciliação, a filiação, o Espírito habitando dentro de nós, o aniquilamento do diabo na cruz do Calvário, o fim da lei, o fim de todo aquele sistema, a vida eterna, a imortalidade que veio pelo Evangelho, é um novo conhecimento. Essa é a nova fé que estava para vir, que quando Cristo vem, Ele traz. A fé chegou, o novo conhecimento chegou. Então eu tenho que viver por esse novo conhecimento. Não dá para viver por um conhecimento que acabou na cruz, que é a velha aliança.
Então, quanto mais eu conheço o Evangelho, mais maduro eu fico. Mais compreensão eu tenho, mais raiz eu tenho, e eu vou viver por isso. Viver por isso, eu sou justificado. De vez em quando eu falho, né? Parece que Deus me abandonou. Não, eu vivo por aquilo que eu acredito, eu sou justificado, sou salvo. Vou me esforçar para não falhar, né? De vez em quando acontece uma coisa que você... Mas por que isso aconteceu comigo? Não, não é diabo, demônio, não estou em nenhuma guerra, batalha, não é dardo, não é dessas coisas. Aconteceu, estou num sistema corrompido, numa sociedade corrompida, sujeito a enfrentar essas adversidades. Mas eu sou uma pessoa justificada, eu estou na fé, comprada pelo sangue. Não vem com essa coisinha que o inimigo está vencendo, não. Eu fui liberto do império das trevas. Não tem esse negócio de inimigo vir vencendo. Ah, mas você não viu Jó? Jó, Deus permitiu que o diabo tocasse nele, matasse os filhos, pudesse tumores nele. Aquilo é velha aliança. Jesus não havia morrido, não havia aniquilado o diabo na cruz. Na velha aliança o diabo está em liberdade. Não vem falar de Jó para mim, eu estou depois da cruz, estou numa nova aliança, e na nova aliança o diabo não vem com essa para cima de mim. Jesus aniquilou ele na cruz. Quem não entende isso vai falar, está vendo? Deus deixa o diabo me tocar, é o demônio. Não entende que acabou na cruz. Está bem claro isso? Então vem uma adversidade, não é o diabo, não é inimigo. Eu sou uma pessoa de Deus, eu vou vencer isso, eu estou na fé, sou filho de Deus, não tenho espírito de temor, eu vou enfrentar, não vou ficar choramingando, meu Deus, olhe por mim, pastor, socorro, eu estou triste. Não, eu vou viver por aquilo que eu acredito. Se eu acredito, de verdade, eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar com essa fé corajosamente, não vou lamentar. Não vou ficar aí, coitadinho de mim, estou triste, não estou dormindo. Ai, eu estou angustiado. Ai, Senhor, tem misericórdia. Quem ora assim é quem não conhece o que é o Evangelho. Quando a adversidade vem, eu estou na fé, eu vou viver por aquilo que eu acredito, liberto do império das trevas, o Espírito está dentro de mim. Não estou sentindo nada, mas o Espírito está dentro de mim. Então eu vou enfrentar isso aí. Vai demorar um mês, um dia, um ano nessa batalha. Eu vou enfrentar pela minha própria fé. Eu vou viver a minha fé no que eu acredito. Deus está comigo, eu vou enfrentar as dificuldades, não vou choramingar. E quando você estiver enfrentando isso, não fica falando para os outros, guarde para você, é tua batalha. Fica espalhando o teu problema, pedindo oração para todo mundo, você vai se expor, vai expor as tuas fraquezas, os outros vão te condenar e falar mal de você, porque você expôs coisa sua que você tinha que enfrentar. Não fale para ninguém. Guarde aí dentro, firme, estou na fé. A fé que eu tenho para mim mesmo. E bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Eu aprovei isso, eu vou enfrentar e não vou cair debaixo de condenação, porque eu estou na fé. Não tenha medo, meus irmãos. Estou me estendendo muito, né? Quando eu não entendia isso, eu sofria. Há muitos anos atrás. Porque quando eu vinha às batalhas, mas por que, Deus? Por que aconteceu isso comigo? Por que faltou dinheiro? Porque eu estou nesse aperto. Uma vez eu estou pregando lá na igreja que fazia parte, num dia de semana. No mesmo horário, a minha filha está caindo uma água fervendo no calcanhar da minha filha, ela está sendo queimada lá em casa. Na mesma hora. Cheguei em casa apavorado. Né? Porque não entendia o que tinha que enfrentar com coragem. Que ainda que aconteça, o filho caiu água no calcanhar, queimou, teve que levar para o hospital. Coragem. Tem preocupação, amo o filho, vai sentir dor, mas coragem. Eu acredito no Evangelho, eu sou uma pessoa de Deus, preparada para enfrentar as adversidades, não vou esmorecer. Entende isso? Acontece que quando eu aprendi isso, eu me libertei, falei, o quê? Ficar pedindo oração para os outros, correndo atrás de gente, olha por mim, estou com um problema, estou com um problema. Faz alguma coisa, pastor. Deixa comigo. Né? Viver pela tua própria fé, ser corajoso por aquilo que você acredita. Por isso que tem que trabalhar no conhecimento, né? Então veio essa nova fé veio. Agora, para terminarmos, Filipenses capítulo do número 1. Paulo fala a respeito disso. Olha lá, Filipenses 1, verso 27.
Ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vocês, que vocês estão como lá? Estão firmes, em um só espírito, com letra minúscula, é o espírito humano lá dentro do teu homem interior, como uma só alma, com o mundo emocional equilibrado, lutando juntos, para quê? Pela fé produzida pelo Evangelho, pela fé evangélica. Então Paulo está dizendo, olha, ainda, acima de tudo, né, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Por isso que nós devemos congregar, nos reunirmos, ouvirmos a mesma palavra, estarmos juntos nesta fé evangélica. Eu não sou uma pessoa sozinha, eu tenho vocês. E vocês me têm também. Nós somos um corpo que trabalhamos nessa fé. Esse vídeo aqui, ele vai à tardezinha ser postado. Depois de 24 horas, 500, 600 pessoas vão estar ouvir e assistir isso que nós estamos falando aqui. Nós somos juntos. Por isso que congregamos, que estamos juntos, na mesma fé, na mesma pegada. Não somos melhores uns que os outros. Eu não sou melhor que você não é melhor do que eu. Mas é a nossa luta pela fé evangélica, a tua presença, a tua fé, né, a tua ajuda, tudo isso é um trabalho que nós fazemos em conjuntos, para alcançar as outras pessoas, não para ter glória própria, não, essa é a obra de Deus. Um trabalho em conjunto para que alcancemos mais vidas, né? Lutando juntos pela fé evangélica. Aí depois ele diz, o verso 28, em nada estáis intimidados pelos adversários. Existem adversários? Nossa, quantos adversários que existem contra o evangelho da graça de Deus. Mas que em nada intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Então nós não estamos intimidados por nada. Pode vir alguém e falar, fica pregando essa graça aí, né? Você é um desigrejado. Não estamos intimidados por nada. Alguém da família que está lá no Evangelho de Lei pode te condenar, falar o que for, vamos ter amor por ele, respeito, mas não estamos intimidados não, né? Vai nessa igreja que só pega graça, né? Jesus pagou o preço por tudo, você não tem que pagar preço por nada. Isso é heresia. Não, pode falar isso, nós não estamos intimidados por nada. Pelo contrário, estamos fortalecidos, em nada intimidado pelos adversários. Porque para eles aquilo que se perde, para nós é motivo de salvação. E isso não vem de nós, vem da onde? Vem da parte de Deus. Vem da parte de Deus. Então nunca vamos nos intimidar. Por nada, né? Estamos firmes. Agora vamos terminar onde começamos. Romanos 14. E vamos ler o verso 22 novamente. Romanos 14. A fé que tens, você vai ter para você mesmo perante Deus. Então, o que é que agrada a Deus? Olha, você chega diante de Deus e fala, Pai, eu estou firmado na fé, conheço o Evangelho da graça de Deus. Não estou aqui choramingando, pedindo misericórdia, porque no Evangelho da graça eu já aprendi que eu alcancei a misericórdia. Estou aqui firmado na fé, maduro, creio no que Cristo fez na cruz, né? Como é que você acha que Deus vai olhar para você? Vai se alegrar, porque vai ver um filho maduro. Alguém que conhece a verdade, alguém maduro por dentro, que tem convicção. O seu relacionamento com Ele, eu não vou, Deus vai entrar na tua presença, eu sou um pó, sou um verme miserável. Não. Deus, estou na tua presença, eu não entro, eu vivo na tua presença. Mas tenho fé na verdade, estou convicto. O seu relacionamento com Deus vai passar a ser um relacionamento do entendimento do Evangelho. É isso que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus, né? Ver um filho maduro, forte, corajoso. Ainda que os outros evangelhos que te olham achem você um desigrejado, contudo você sabe que não é.
Você tem maturidade por dentro. Então esse relacionamento com Deus se torna um relacionamento de maturidade. Antigamente você é de casa, Deus guarda, só faltava fazer assim, ó, como crente, né? Agora eu nem penso mais em pedir me guarda. Eu já sei que Ele está guardando. Estou passando alguma necessidade, ó Deus, Pai querido, o Senhor conhece toda a minha vida, o Senhor sabe o que eu estou passando. Eu não vou ficar aqui pedindo nada. Eu estou crendo, Senhor. Crendo que o Senhor está comigo, né? Você entende ou não? Ah, Deus, aconteceu um problema, estou com falta de livro. Oh, o Senhor sabe, glória a Deus, o Senhor está aqui comigo. Estou maduro. Seu relacionamento é de relacionamento adulto com Deus. Não é mais aquela criancinha que chora, esperneia, e vira para cá, e vira para lá, faz cocô ali, faz xixi ali, vem para cá, corre atrás de todo mundo, briga com todo mundo, né? O crente criança. Não, você está maduro. Então Deus quer pessoas assim, maduras por dentro no conhecimento do Evangelho, que vivam pela sua própria fé, que não dependam mais de ninguém. O único que tem a nossa dependência, ou melhor, o único do qual nós dependemos é o Senhor Jesus Cristo. Recebe a palavra de hoje? Então fale assim, amém. Vamos